Muito bem, voltamos com mais um bloco do Superi Notícias, em especial mais um episódio, na verdade, melhor dizendo, do Resenha Cast. Aqui você sabe, todo dia é dia de episódio novo com um entrevistado diferente que pertence a um nicho profissional diferente. E hoje tenho a honra de conversar com a advogada familiarista doutora Jussane Portes. Ela que está aqui para poder falar, dentre outros assuntos, sobre a importância desse subgênero que está linkado, claro, com o direito e também com a área da justiça, além, claro, de outros assuntos. Jussane, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço o convite, Gustavo. É uma honra estar aqui com você Tamo hoje. Junto. Né? Você é muito simpático sempre. Eu que agradeço. Tamo junto, doutora. E pra gente poder começar nosso bate-papo, é claro que a área do direito ela é de suma importância, talvez uma das áreas mais importantes da nossa sociedade como um todo, pelo fato de decidir sobre situações que são muito importantes na vida de pessoas, na vida de empresas. E você, como uma advogada familiarista, eu gosto muito de conversar com pessoas ligadas à sua área, porque eu acho que é uma área do direito, e aí eu estou falando como leigo, tá? Você, como propriedade, pode ficar à vontade para poder concordar ou discordar. Eu acho que vai além da área só do direito ali, do papel na mão, papel e caneta, porque quando você se trata de uma advogada familiarista, o próprio nome já intitula algo que vai além do direito, mexe muito com a cabeça e às vezes também com o coração. Não só você como profissional, mas principalmente quem está ali com você e acaba sendo seu cliente. Como é que é ser uma advogada familiarista? Olha, Gustavo, realmente é muito mais do que só o conhecimento jurídico. Sim. A advogada de família, quando ela decide, eu acredito que é mais um dom do que um saber jurídico. Claro. Porque a pessoa, quando eu pego um processo de família, eu penso que ali tem um nome, tem uma pessoa. Porque você não está tratando de um benefício patrimonial somente, tem uma emoção envolvida, uma questão psicológica que, além de advogado, você tem que fazer essa intervenção. Claro. Você tem que ter um cuidado maior com esse cliente. Às vezes, o cliente deixa até de ser cliente para ser amigo. Porque as intervenções que são feitas ali diariamente, até o desvio todo da demanda, a pessoa precisa desse cuidado. Eu tenho cliente que me liga, às vezes, de noite, no domingo, porque ela precisa de um apoio emocional que, às vezes, ela não está tendo. Sim. Entendeu? Então, realmente, a gente tem que ter esse cuidado. Eu falo que nesses processos, todos os processos têm um nome. Ele é mais do que um processo, ele é um nome. Sabe? Porque realmente são todas as áreas que a gente mexe na área de família especificamente, tem emoção envolvida, Sim. e muito. É uma perda de um ente, é uma separação, que geralmente ninguém está preparado para aquilo, é uma guarda, Sim. é uma divisão de bens que às vezes ninguém queria que fosse daquela forma. Então, geralmente tem muito mais do que só direito envolvido. E por que você escolheu justamente essa área do direito? Então, meus pais separaram, eu era muito nova. E eu sempre questionei a minha mãe porque ela nunca pedia pensão para o meu pai, aquela situação toda. E ela falava que ela achava desnecessário, que ela conseguia se sobreviver sem aquela ajuda. Mas aquilo sempre ficou martelando. E quando eu fui crescendo, fui desenvolvendo intelectualmente, eu falei, gente, será que não tem como fazer a diferença em alguma forma na vida de alguém? Porque a questão não é que eu não quero, é a questão de direito, de justiça. A obrigação da mãe ou do pai é ajudar financeiramente e emocionalmente aquele filho. Então, esse foi o primeiro gancho que eu tive. Esse foi o motivo que eu decidi. É a área mais difícil emocionalmente, mas é uma área que o resultado ele é grandioso. Tem uma piada que as pessoas fazem, e aí, claro, eu na minha posição de leigo acompanhando, que a única coisa que dá prisão no Brasil é uma brincadeira, tá? É pensão alimentícia. Eu sei que não é verdade essa frase, mas caiu no jargão popular e todo mundo fala. E nós sabemos que a questão da pensão alimentícia está inserida nessa área do direito da família. Você, como advogada familiarista, pode falar muito bem. E sobre a pensão alimentícia, qual que é a importância desse tipo de processo, principalmente no contexto atual, onde nós sabemos que as mulheres ganharam um poder, um espaço, e vem ganhando um espaço muito grande na sociedade como um todo, e a pensão alimentícia, muitas das vezes, quando a gente percebe, é o pai ali que não está querendo pagar ali o valor demandado pela justiça, e aí acaba sendo preso. O que você pode falar sobre a pensão alimentícia? Igual eu estava te falando anteriormente, a pensão alimentícia não é só uma ajuda monetária. Sim. Né? Porque tem muito pai que acha que é só ajudar que funciona. Não é isso. A mãe quer a ajuda monetária, mas ela quer a presença paterna para ajudar na criação daquele filho que já veio com uma dor de uma separação ou de um relacionamento que de alguma forma não deu certo. Mas ainda acontece muito hoje
a questão dos pais realmente não contribuírem. Mesmo demandar judicialmente, e realmente a prisão civil, ela existe mesmo. E ainda funciona, realmente ela funciona. E é mais corriqueiro do que a gente imagina mesmo. Mas os pais, eles ainda têm essa restrição em ajudar. Acha que às vezes a ajuda não é para o filho, é para a mulher. E acaba prejudicando o filho por uma decisão que ele decidiu mesmo, por decisão dele própria. Não vou ajudar. Ou ajuda com o mínimo possível daquilo que a gente sabe que não vai nem conseguir manter a subsistência do filho. Mas a prisão civil realmente ela é uma das poucas que existe. E sobre essa questão de prejudicar o filho, talvez um dos pontos, um dos tópicos que está ligado à questão do direito de família é a questão da alienação parental, que é algo nefasto, dependendo da situação, para a vida de uma criança, não só no momento em que ela é criança, mas principalmente para o futuro na relação dela com o pai e com a mãe. De fato, é por aí. A alienação parental realmente ela é danosa, extremamente danosa. E, na verdade, hoje ela tem um nome. A alienação parental ela existe há muitos anos, né? Ela teve a nomenclatura há poucos anos atrás e acontece muito. Eu tenho um caso muito emblemático que aconteceu mesmo na prática, já acontece há muitos anos e hoje o pai realmente não tem nem convívio com a filha em virtude da alienação parental. E, assim, o problema da alienação parental, que embora a gente demande judicialmente acerca desse assunto, a morosidade do judiciário é tão grande que, às vezes, não consegue coibir o estrago que já foi feito. E, nesse meio tempo, a criança ela se afasta definitivamente do pai. Ou vai ter uma figura distorcida paterna o resto da vida. Sim. É danosa mesmo, é triste, mas acontece muito. Hoje, em Valadares, aí, aos casos que você tem acesso como advogada, ou aos casos que você acaba sabendo por ter alguma conhecida, ou um amigo ou uma amiga que também é advogado na área em que você atua, qual é o tipo de processo campeão de casos aqui em Governador Valadares, ou até mesmo a nível Brasil, que você pode falar? No direito de família? Sim. Divórcio. Hoje, as ações que nós mais temos em família, eu estou falando por mim, são divórcios. Principalmente depois da pandemia. O número aumentou, assim, drasticamente. Algo que me encanta na profissão de vocês, aí saindo um pouco da questão do direito de família, é a preparação de defesa de um advogado quando ele se depara com algum caso que ele está advogando para algum cliente. Como é que funciona? Porque eu acho que é encantador, porque eu venho da educação no sentido de ter um pai que foi professor, então eu sei como é que funciona o preparo de um professor para dar uma aula que vai constar uma matéria de prova, independentemente se é escola ou faculdade. E o que me fascina muito, porque eu já vi vários vídeos no YouTube, inclusive, é o preparo do advogado para poder defender o seu cliente. Como é que funciona? São noites sem dormir? São dias sem sair, sem ver a família? Como é que é? Não chega, no meu caso, não chega a ser tão extremado, né? Porque a minha primeira preocupação é como o cliente está emocionalmente. A minha primeira preocupação é como eu vou tratar esse lado do cliente. Porque ele tem que ter um pouco mais de paz, de serenidade, para que eu possa conduzir esse processo juntamente com ele. Porque a questão jurídica eu vou decidir com ele porque é a guarda, são os bens materiais e o divórcio que, em tese, já estaria definido, seja por parte dele ou por parte dela. Mas minha preocupação maior que eu tento primeiro é ver com esse cliente, como você está? Nós vamos conseguir resolver isso? Você quer intervir junto comigo? Quer que eu faça a intervenção sozinha? Como nós vamos fazer? Então, assim, o meu estudo primeiro é com essa questão com o cliente. Como o cliente vai lidar com isso? Porque eu preciso que ele esteja sereno para a gente conduzir junto. Porque se ele não tiver, eu vou ter que conduzir sozinho. Então, minha primeira preocupação é essa. Aí, a outra questão mesmo é a questão jurídica, que vai se amoldando conforme o caso. Você também está ligado, de uma certa forma, à OAB. E eu queria saber qual que é a magnitude desse órgão para a nossa cidade, porque, para quem não está na área do direito, a OAB é só mais um órgão ligado a uma profissão. Mas eu sei que, para vocês que fazem parte do direito e da advocacia, a OAB é algo muito importante. Desde o momento em que você vê o seu nome ali inscrito, né, na aprovação da famosa prova da OAB, até ocupar algum cargo dentro do órgão. Qual é a magnitude da OAB para a cidade de Governador Valadares? A OAB ela é um órgão de classe, assim, fantástico, né? Ela realmente dá todo esse suporte ao advogado, assim, seja na pandemia com vários auxílios, seja agora, por exemplo, na questão psicológica, a gente está tendo um auxílio psicológico que é feito aqui.
né? Tirando essa parte também de lazer, que são os eventos, mas a OAB ela tem um papel muito importante na nossa instituição. Eu vou te falar do meu papel, por exemplo. Hoje eu faço parte do Conselho Pleno em Belo Horizonte de um órgão especial. Esses órgãos e esse conselho, eles já tratam de transgressões que os advogados cometem. Então, além de ser um órgão que defende a classe, ela também pune os advogados quando eles, de alguma forma, não agem corretamente. Esses processos, eles são de forma administrativa, são punições administrativas, né? Seja por desvio de autos, seja por sonegação de algum tipo de valores não passados, seja de idoneidade, de exclusão. Então, esses órgãos especiais, eles julgam esse tipo de processo em detrimento do advogado. Sim. Então, a gente defende, mas se for o caso, a gente também vai punir. Que não seja necessário, claro. Mas se for o caso... E é interessante porque, de todas as profissões, eu acho que a OAB, eu acho que é a maior representação que está inserida dentro de uma profissão em relação, por exemplo, ao CREA, para o pessoal da engenharia, por exemplo, que exerce uma função muito importante, mas eu vejo que a OAB ela tem assim, uma magnitude para quem está na área da advocacia gigantesca. E sobre a questão da OAB, entrando no número altíssimo de advogados em Governador Valadares, você que já tem uma vasta experiência na área aqui na nossa cidade, como é que você vê o crescimento, a procura das pessoas em fazer o curso de Direito, depois se formar, tentar passar na prova do OAB? Como é que a Jussane, que tem tanta experiência, é uma das referências nessa área aqui em Valadares, vê o crescimento dessa área? Todo crescimento, de alguma forma, ele é benéfico. No entanto, assim, eu acho que o número de faculdades que foram surgindo ao longo do tempo com o oferecimento do curso de Direito, ele acabou trazendo um malefício para a nossa profissão. A gente tem profissional demais e acabando que a nossa área não está comportando todos esses profissionais. Importante se revelar. Né? Mas são coisas que a gente não tem como coibir. Então, a forma que a gente tem de selecionar os novos colegas é através da prova da OAB. Sim. É a única forma de selecionar os novos profissionais é através da prova da OAB. Né? E rezar para ter campo para todo mundo, porque né, com o número de advogados só crescendo, tende a diminuir a demanda para todo mundo mesmo, né? Cada um vai buscando seu lugar ao sol. Hoje você é uma das referências da área da advocacia, principalmente como advogada familiarista, mas a Jussane já teve um passado e já teve um início na área da advocacia e do direito. Quais são as principais dificuldades do novo advogado? O início da advocacia é a parte mais difícil da nossa trajetória. Porque é quando você conheceu tudo na prática, mas a teoria é bem diferente. Né? E com o mercado de trabalho estar mais acirrado em decorrência do número de concorrências, é mais difícil buscar um lugar só hoje. Muito mais difícil do que quando eu comecei. Né? Então, assim, o que a pessoa tem que fazer? Se especializar mais, correr mais. Às vezes, começar ganhando um salário pequeno, trabalhando num advogado como trainee, para depois chegar a galgar um outro ou montar seu próprio escritório. Mas o mais difícil é começar. O início é o mais complicado. Sem entrar em nenhuma questão ideológica ou política, existe machismo dentro da advocacia? Muito, muito. O machismo ele é inerente à nossa sociedade. Infelizmente, ele é um mal enraizado que... Eu acredito que a minha filha vai passar por isso, que só tem 10 anos. Eu comecei advogando na área criminal, eu passei muito por isso. Quando eu comecei a advogar, eu não era uma advogada familiarista. Sim. Quando eu fui tentando inserir nesse mercado, como era mais difícil, e eu fiz o meu estágio na área criminal, eu comecei advogando na área criminal. Mas eu não me apaixonei por aquilo, e eu sempre tive isso. Mas como eu fiz minha prova da OAB em criminal, eu advoguei um tempo, mas depois eu fui para a área de família, porque era o que me encantava, era onde eu achava que... Eu acredito que é onde eu buscava justiça. Então, assim, já existia isso há muitos anos atrás, e existe até hoje. Né? As pessoas ainda acreditam que o lugar de mulher é na cozinha ainda. Apesar da gente a gente hoje ocupar um espaço extraordinário, porque nós podemos fazer isso intelectualmente, a gente consegue dar conta de 1 milhão de funções, sendo mãe, sendo dona de casa, sendo esposa. Eu acho assim... É triste com a gente, mas existe, e eu acredito que cada vez que a gente conseguir galgar um espaço a mais, a gente vai conseguir coibir de alguma forma, mas sempre vai existir. Com certeza. Pela sua experiência, pelos anos que você tem na área do direito como um todo,
O que não pode faltar para um advogado se estabelecer positivamente dentro do mercado de trabalho? Qual que é a característica principal, a característica maior de um advogado que um advogado precisa ter para obter sucesso na área? Você está falando da minha opinião, né? Exatamente. Primeira coisa, ser humano. Honesto. Porque quando a gente decide ser advogado, a gente tem um nome, a gente tem que zelar por isso. Sim. Então, a primeira coisa, a gente tem que ser humano. Porque todo mundo que está ali está em busca de resolver um problema. Porque a advocacia, por mais que a gente não queira, ela é a busca de uma solução de um conflito, seja ele pacífico ou não. Então, a primeira coisa, seja humano. Porque aquela pessoa está passando por algum problema e ela está te procurando para resolvê-lo. Sim. Ela quer mais do que o conhecimento jurídico. Então, eu parto dessa premissa. Quem é Jussane Portes? Eu sou advogada, sou mãe, sou esposa, sou amiga, sou leal, sou honesta. Aí, como você falou, multifunções. Né? Multifunções. Em relação à questão de tudo que está inserido dentro da sua vida, principalmente, né, claro, como mãe e também como esposa, o que é amor para você? Amor é a base de tudo. Eu sou movida por amor. Eu acho que toda vez que você faz alguma coisa por amor ou vive por amor, a sua vida é melhor. E você faz da vida daquelas outras pessoas melhores também. Claro. Então, amor é tudo. Quando você fala de amor, como você é mãe e também esposa, quais são as pessoas que vêm na sua cabeça quando você escuta a palavra amor? Meus filhos, meu marido, minha irmã, meus tios, meu cachorro. Olha, meus mãe de amigos, pet. mãe de pet. Meus amigos. Eu sou apaixonada pelas pessoas que eu convivo, Sim. que eu prezo, sabe? Eu acho que o princípio basilar da vida é respeito, é amor. O que é Deus para você? É tudo. Eu sou espírita, mas sem Deus a vida da gente não funciona. Sim. Então essa crença que eu tenho de que tudo vai ser melhor é porque eu tenho um Deus que é muito maior do que eu. Com certeza. Como você é advogada, imagina, e se parece muito com a profissão do jornalista, você já leu muito e continua lendo muitos livros com páginas, parece que o livro não acaba. Feito esse preâmbulo, nós sabemos que a nossa vida é um livro, com páginas positivas e páginas negativas. Dito isso, qual foi o pior momento da sua vida e o que a Jussane fez para poder se superar? A perda da minha mãe, para mim, foi o meu pior momento. O que eu fiz para superar, eu tive uma filha logo após a perda da minha mãe, e essa filha conseguiu me dar esse norte de que a vida merece prosseguir, independente das perdas ou das dores, e que a gente tem alguém para a gente ser melhor. Sim. E que não tem jeito, a perda, as dores, é um processo e que vai passar. Porque a gente tem alguém para estar ali. Claro. Deus está ali para fazer que você supere isso. Claro. Sabe? Mas a ajuda de quem está de fora, o amor e a crença de que tudo vai ser melhor faz você superar. E em relação, né, em contrapartida, qual foi o momento regado a muita felicidade, o momento mais esplendoroso da sua vida, do qual você jamais vai se esquecer? E por quê, claro? O nascimento dos meus filhos. Filho é bênção, né? E são seres que fazem você ser melhor diariamente, eternamente. Então, são seres que você olha e você se orgulha de estar criando. Exatamente. Aquelas pessoas que vão ser pessoas melhores do que você, inclusive. Né? Então, e o meu casamento também foi um momento glorioso para mim, sabe? Você que não é daqui, como você mesmo Não. me disse antes da gente poder começar nosso bate-papo, mas está enraizado aqui a Governador Valadares, fez família, profissão aqui, convive com muita gente, independentemente da área, escuta muita coisa. Eu sempre faço essa pergunta para todo mundo que vem aqui, porque esse podcast é destinado para as pessoas de Valadares que fazem por onde em qualquer segmento. E cada entrevistado fala algo diferente. Vamos ver se você vai falar algo diferente. O que você acha que podia ser melhorado na relação que as pessoas têm umas com as outras aqui em Governador Valadares? O que a Jussane olha e fala? Isso podia ser melhorado, as pessoas não precisavam ser assim, do que você vê, do que você escuta, independente, tirando a questão profissional mesmo, do que você observa, do que você vê, o que você acha que poderia ser melhorado das pessoas de Valadares? Lealdade. Acho que as pessoas deveriam ser mais leais umas às outras. Né? O que não tá bom, não tá bom, o que tá bom, tá bom. E a gente vai aprendendo a lidar com essas adversidades. Acho que lealdade. As pessoas deveriam ser mais leais, principalmente aqui. Você passa uma simplicidade muito grande, uma humildade também.
E essas características hoje são fundamentais, principalmente para quem mora, assim como nós, no Brasil. Estamos vivendo esse colapso, principalmente quando o assunto é política, quando o assunto é ideologia, quando o assunto é um personagem A ou B. Como é que a Jussane, que é advogada, mãe, esposa, trabalha em várias funções, recebe esse tanto de informação, ocupa tantos cargos, faz para poder manter a sua saúde mental saudável? Pratica esporte, né? Foi uma orientação de uma profissional que eu fazia um acompanhamento. A primeira coisa, eu acho que a gente tem que extravasar de alguma forma isso que a gente carrega diariamente, Sim. de problemas de casa, de trabalho. Então, eu pratico esporte. Eu gosto muito de ler também. É uma fonte que eu me escapo muito. E adoro série. Então, são minhas válvulas de escape. Sim. São essas. Porque o jornal que você tem que ler todo dia de manhã, os livros jurídicos, eles já tomam grande parte do seu tempo. Sim. E é o seu dever de fazer. Sim. Então, a minha forma de extravasar é essa. Um lugar em Valadares, um restaurante, um bar, aquele lugar que você senta com a sua família, com seus filhos, e esquece de tudo, gosta de estar sempre. Bar do Fred. Por quê? É um acolhimento. Eu acho aconchegante. Eu gosto do Fred. Ele é um cara que vai na mesa. Você sente em casa? Sabe aquele lugar que você está em casa? É isso. Um bairro em Valadares? Onde eu moro, Morada do Acampamento, perto do shopping. É um bairro gostoso. Você é chique. Advogado costuma ser chique, toda vaidosa, bonitona, com todo respeito, claro. Uma loja em Valadares, o porquê? A Glitz, da Regina, no Vila Isa. Porque a Regina ela é muito mais do que uma loja que vende roupa, sabe? Ela é um doce de pessoa. Sim. Ela entende sua necessidade, ela te atende com carisma, com cuidado. Ela é muito mais que uma vendedora. Sim. E isso eu falo com ela. É meu xodó. Defina essa conversa em uma palavra. Reciprocidade. Ai, obrigado. E com essa definição, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Jussane, mais uma vez. Eu que agradeço, querido. Por ter aceitado o convite. E olha como é que é interessante. A conversa, quando ela é leve e flui muito fácil, eu nem te chamei de doutora, né? Porque é até um manto no jornalismo de quando você vai conversar com uma pessoa que ocupa um cargo, seja na medicina ou no direito, sempre chamar primeiramente como doutor. Como a conversa foi muito leve, nem precisou ter, né, esse termo. Obrigado mais uma vez, foi uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite, ter ficado à disposição da nossa equipe. Sucesso e as portas estão abertas para você voltar mais vezes. Muito obrigada. Tamo junto, doutora Jussane. Agora lembrei, doutora Jussane. O Super Notícias e o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo aqui na tela da Superi TV, claro, em especial no seu podcast de Governador Valadares. Amanhã, às 9 horas, tem entrevista com o vereador de Governador Valadares, Jamir Khalili. E à tarde tem entrevista com a cantora que move multidões, não só em Valadares, mas em região, a cantora Tati Meira. Aqui você não perde nada. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.